A sociedade espartana sempre exerceu uma espécie de fascínio nas mentes dos estudiosos e curiosos. Contudo, ao olharmos mais de perto, percebemos que essa visão idealizada frequentemente esconde as duras realidades dos zelotes, que de fato formavam a espinha dorsal da economia espartana. É como se entre as glórias de guerreiros valentes, o sofrimento dos zelotes passasse despercebido, quase como um pano de fundo apagado numa pintura vibrante. Por trás da bravura militar, existe uma história que merece ser contada. Além disso, os zelotes não eram meras sombras na sociedade espartana. Eles eram essenciais para a manutenção do estilo de vida dos cidadãos livres. Pense neles como os verdadeiros sustentáculos de um sistema que valorizava a guerra e a disciplina. Essa dependência revela uma faceta da sociedade espartana que muitos preferem ignorar. Afinal, como pode um império militar robusto prosperar sem a contribuição silenciosa de uma classe trabalhadora oprimida? Portanto, enquanto admiramos a coragem dos espartanos em batalha, é crucial não esquecer os desafios enfrentados pelos zelotes. Eles estavam ali, muitas vezes invisíveis, mas sempre presentes, desempenhando papéis que sustentavam a grandiosidade espartana. E a história não para por aqui. Há muito mais a ser explorado sobre as origens e a vida desses indivíduos, que trazem à tona questões de liberdade, servidão e resistência. Os zelotes, figura central na complexa trama social de Esparta, tinham suas raízes fincadas em tempos de conflito. Eles eram, em sua maioria, prisioneiros messênios, capturados durante as guerras que se arrastaram pelo século 7 a.C. Essa origem não apenas moldou suas vidas, mas também definiu seu status como servos de propriedade estatal, um tipo de escravidão que diferia da que encontramos em outras sociedades. Ao se tornarem parte dessa engrenagem social, os zelotes acabaram ocupando um lugar paradoxal, essencial para a economia espartana, mas desprovidos de qualquer autonomia. Imagine então o impacto psicológico desses indivíduos. Enquanto os espartanos se preparavam para a guerra, os zelotes eram deixados a lidar com suas novas realidades, muitas vezes sem esperança. Sua vida era marcada por um cotidiano de trabalho duro e obrigações pesadas, mas também por uma resistência silenciosa que fervia sob a superfície. Como será que esses homens e mulheres encaravam a vida, sabendo que seu destino estava nas mãos de seus opressores? Uma questão intrigante, não é mesmo? À medida que vamos entendendo as origens dos zelotes, começamos a perceber como a sociedade espartana se formou em torno de uma estrutura de poder desigual. A história desses servos não é apenas uma narrativa de sofrimento, é também uma reflexão sobre a luta pela liberdade e identidade. E essa luta não ficava apenas nos campos de batalha, mas se refletia nas relações diárias, nas famílias e nas comunidades que tentavam manter suas tradições e cultura. O que vem a seguir é um mergulho mais profundo em como esses indivíduos se inseriram na sociedade espartana e desempenharam papéis cruciais em seu funcionamento. Os zelotes desempenhavam um papel crucial na sociedade espartana, fornecendo o trabalho agrícola essencial que sustentava a cidade-estado. Sem o suor e a dedicação desses servos, os espartanos, conhecidos por sua disciplina militar, teriam dificuldades em se manter. Afinal, quem teria tempo para cultivar a terra enquanto se preparava para a próxima batalha? É como se os zelotes fossem os bastidores de uma grandiosa produção teatral, onde a peça principal era sempre o ato de guerra. Mas sem eles, não haveria espetáculo. Mas, em meio a essa dependência, havia uma ironia amarga. A liberdade dos cidadãos espartanos era construída sobre a servidão dos zelotes. Essa realidade gerava uma tensão constante, pois os espartanos se viam obrigados a controlar os zelotes de maneira rigorosa, temendo revoltas e insurreições. A vida dos cidadãos espartanos girava em torno de treinos militares e festas, enquanto os zelotes eram relegados a um papel de invisibilidade, mas que, em última análise, sustentava a estrutura social. Não é fascinante como a história pode nos ensinar sobre as complexidades da vida em comunidade? À medida que os espartanos se dedicavam ao campo de batalha, os zelotes, por sua vez, cultivavam os campos e alimentavam as famílias. Essa relação simbiótica, embora desigual, revela muito sobre a dinâmica social da época. Os zelotes não eram apenas mão de obra, eles eram parte integrante de um sistema que mantinha a força militar espartana. O que vem a seguir é uma exploração das tensões e revoltas que frequentemente emergiam desse relacionamento, revelando que nem tudo era paz e harmonia nas sombras da glória espartana. As tensões entre os zelotes e os espartanos não eram apenas uma sombra que pairava sobre a sociedade. Elas frequentemente se transformavam em chamas de rebelião. Com a vigilância constante dos espartanos, as revoltas dos zelotes tornavam-se uma expressão de resistência contra a opressão. Sempre que as forças espartanas estavam ausentes,
Os zelotes sentiam que era sua oportunidade de lutar por uma liberdade há muito desejada. Essas insurreições, embora raras, revelavam a fragilidade do controle espartano, como se o alicerce de uma estrutura grandiosa estivesse prestes a desmoronar a qualquer momento. Para manter a ordem, os espartanos utilizavam medidas rigorosas, como a Crypteia, uma força policial secreta que caçava os zelotes rebeldes. Imagine o medo que isso gerava, não apenas entre os zelotes, mas também entre os espartanos que tinham consciência da tensão crescente. O simples ato de um zelote levantar a voz poderia resultar em severas punições. Essa dinâmica se assemelha a um jogo de gato e rato, onde cada movimento é cuidadosamente calculado e os riscos são altos. É intrigante pensar como, em um sistema que se considera forte, a insegurança pode se tornar uma constante. Apesar das rigorosas medidas de controle, a resistência zelota persistia. Eles não eram apenas vítimas passivas, suas tentativas de rebelião eram provas de sua vontade de mudar a situação. O desejo por liberdade ecoava nas ações e na determinação dos zelotes, revelando uma faceta humana que os espartanos tentavam sufocar. A luta pela autonomia, por mais difícil que fosse, se tornava um ato de coragem que desafiava a ordem estabelecida. E nesse cenário, a vida diária dos zelotes se entrelaçava com a luta por liberdade, preparando o palco para uma exploração mais profunda de como eles viviam e resistiam dentro desse sistema opressor. A vida diária dos zelotes era marcada por um ritmo constante de trabalho árduo, muitas vezes sob condições severas. Eram eles que aravam as terras, plantavam as colheitas e cuidavam dos rebanhos, enquanto seus senhores espartanos se dedicavam ao treinamento militar e à preparação para a guerra. Contudo, por trás dessa rotina cansativa, havia uma estrutura familiar e comunitária que se mantinha firme. Os zelotes, mesmo em meio à opressão, criavam laços, formavam famílias e preservavam suas tradições, como um bastião de esperança em um mundo sombrio. É curioso notar que, apesar de suas vidas marcadas pela servidão, os zelotes praticavam sua religião e realizavam rituais que fortaleciam seu senso de identidade. Esses aspectos da vida cotidiana ofereciam um alívio, uma fuga temporária das duras realidades que enfrentavam. E quem diria que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, o espírito humano encontraria maneiras de brilhar? Assim, a vida dos zelotes era um equilíbrio entre o dever e a resistência, entre a submissão e a busca por liberdade. Em alguns casos, os zelotes até conseguiam conquistar liberdades limitadas por meio do serviço militar, o que lhes oferecia uma rara oportunidade de se destacarem. Essa ambiguidade em suas vidas levanta questões profundas sobre a luta por autonomia e a busca por dignidade. Embora fossem subjugados, eles não deixavam de se afirmar de maneiras sutis. E assim, o cotidiano dos zelotes estava intrinsecamente ligado a um desejo de mudança, um impulso que os conduzia a enfrentar um sistema opressivo e a sonhar com um futuro diferente. Agora, é hora de refletir sobre como todas as experiências se conectam à narrativa mais ampla da escravidão em Esparta. Ao final desta jornada pelas sombras da gloriosa Esparta, é essencial lembrar que a história é feita de múltiplas vozes. Enquanto celebramos os feitos dos guerreiros espartanos, devemos também dar espaço para os zelotes, cujas vidas de sacrifício e luta por dignidade frequentemente passam despercebidas. Essa reflexão nos convida a questionar os fundamentos do poder e a entender que, para cada vitória, há um custo oculto que merece ser reconhecido. Se você deseja continuar explorando temas como esse e mergulhar nas complexidades da história, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos juntos desvendar mais capítulos fascinantes da nossa herança cultural.